Notícias do Atlético, aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite a todos da turma do Bate-Bola. E boas notícias nesta quinta-feira do Galo, a uma semana do próximo desafio, que será contra a Chapecoense, na retomada do Brasileirão após data FIFA. O jogo quinta-feira da semana que vem, essa hora já teremos bola rolando. A partida entre Galo e Chape será na Arena Condá, 7 da noite. Ô, Cirilo, hoje a gente tem, inclusive, para quem está no YouTube da Itatiaia, algumas imagens do treinamento do Atlético e com as notícias boas do Maicon, que ainda segue em tratamento. O volante Maicon fez corridas no gramado, alternando ainda a questão de preparação física, fisioterapia. O Vitor Hugo, zagueiro, também está em tratamento. Ambos tiveram lesões musculares na panturrilha. O Vitor Hugo fez um trabalho, inclusive, com bola. Em separado, não está fazendo o trabalho com bola junto com os colegas. E são passos importantes, tanto do Maicon quanto do Vitor Hugo. Quando os atletas começam a ir a campo, fica mais próximo o retorno deles. A gente está vendo foto do Vitor Hugo ali no treinamento, o zagueiro, e também o Maicon. São dois jogadores que até então eram titulares, né? O Maicon, titular incontestável, e há uma briga na defesa agora, uma disputa de vaga na defesa. O Lianco aparece ali no treinamento. E aí, Cirilo, fica essa questão para quinta-feira que vem. Já que Júnior Alonso e Ivan Roman estão servindo seleções, e a gente já destacava aqui dificuldades para que eles possam voltar e jogar lá em Chapecó, ficaria garantido, né, para o time titular na zaga o Juan, que vem sendo aí um zagueiro constante no time do técnico Barba Domingues. E o outro zagueiro? Ou vai ser o Vitor Hugo, que eu disse aí está fazendo alguns trabalhos com bola, se ele for liberado, ou fica a opção do Lianco, né, que não joga uma partida como titular mesmo, mais tempo, há mais de 5 meses. Mas está tendo esse período agora, Cirilo, de trabalho aí com o técnico Barba Domingues nessa semana, e ainda vai ter boa parte da semana que vem. Vamos ver. E aí, ô Edu, como é que você observa, cara, essa situação aí de departamento médico, novidades, possíveis mudanças para a próxima semana? Fato é que o Barba vai ter, tá tendo certamente desafios para trabalhar esse time da maneira ideal, porque não é todo mundo que está aí à disposição, né, Edu? Não tem muito o que fazer, né, Cirilo? Ele vai trabalhar com o que tem, ele precisa trabalhar com o que tem. Essa questão envolvendo o Lianco, para mim é questão de tempo, né, Cirilo, Cláudio? O Lianco vem de uma lesão muito grave, e aí são vários fatores que juntos vão fazer com que o Lianco volte à titularidade. Confiança, parte física, parte técnica, entendimento tático. Tudo, a hora que tiver tudo 100%, ele volta. Ele é zagueiro para ser titular dessa equipe do Atlético, disso eu não tenho dúvida. Talvez o Lianco ainda não tenha voltado à titularidade, porque está faltando um ou mais desses fatores que eu citei. Principalmente a confiança do atleta para uma dividida, para uma jogada mais forte. E o Lianco, ele tem essa característica, né? De ser um cara muito firme, de não perder dividida, de chegar muito duro, enfim. Acho que é nisso que o Barba está se apegando e esperando para que o Lianco de vez reassuma a titularidade no time. E sobre as ausências por conta da data FIFA, assim, é ruim você trabalhar durante toda a semana e talvez não tê-los no jogo seguinte, mas quem sabe o Barba não descobre algo novo nesse Atlético, né? De atletas que são selecionáveis, que estão sempre jogando, que quase nunca saem da equipe, mas que por uma força maior agora vão deixar, vai ficar 10 dias ali sem os caras no dia a dia, talvez não joguem na primeira partida pós-data FIFA, e quem sabe o Barba não descobre alguma novidade para o futuro desse Atlético, algum jogador que vinha com menos minutos e passe a ganhar mais minutagem com a ausência desses selecionáveis. Futebol se faz assim, cara, conquistar a titularidade, às vezes você tem que esperar um momento. Quem sabe não é o momento dessa turma que ficou por aqui. Eu citei o Lianco, Edu e Cirilo, mas tem o Alexander também, né? Que já faz um tempo que não joga e vem treinando normalmente. Já é um outro jogador importante para esse meio campo do defensivo do Atlético, a se pensar para essa maratona de jogos, né? Porque tem essa parada agora, aí a turma vai ter um fim de semana totalmente diferente, né? Sem jogo oficial, treinando. Mas aí a partir de quinta que vem, se a gente contar quinta-feira da semana que vem até o início ali de Copa do Mundo, quando de novo vai parar o Brasileirão, vai parar todas as competições,
O Galo vai ter 18 jogos em 59 dias. No Brasileirão são 10 partidas, 6 como visitante. A gente falou muito aí que o Galo tá mal como visitante, então a maioria dos jogos até a Copa como visitante. Tem os 6 jogos da Sul-Americana, da fase de grupos, toda ela disputada até o fim de maio, e os 2 jogos contra o Ceará na Copa do Brasil. Cirilo, agora, se teve o Brasil em campo hoje, o Atlético inclusive usou as redes sociais, né, para falar que teve o gol do Bremer, cria do Galo. O zagueiro Bremer fez o gol da seleção hoje, mas agora mesmo o Barba Domingues terá uma sexta-feira para observar os jogadores que pertencem ao Atlético em ação. E aí fica uma agenda aqui para o torcedor do Galo. Meia-noite, né? De hoje para amanhã, tem o Chile do Ivan Roman, vai ter um amistoso contra Cabo Verde, lá na Nova Zelândia. Amanhã, meio-dia, tem o Guiné, do Cissé, em campo contra Togo. Meio-dia, jogo lá na África. Tem também amanhã, 4 da tarde, o Paraguai do Júnior Alonso contra a Grécia. E tem, na Grécia esse jogo, e tem o jogo que eu considero mais interessante para o atleticano, por quê? São 3 jogadores no Equador, né? Tem o Alan Minda, o Preciado e o Alan Franco. E o adversário do Equador é nada mais, nada menos que o Marrocos, que é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente pode ver aí os atleticanos em ação e o Marrocos também amanhã. Jogo 5h15 da tarde, vai ser lá em Madrid, no estádio do Atlético de Madrid, o estádio metropolitano. Inclusive eu estava acompanhando as notícias do Equador para saber se quem vai jogar. É mistério lá por enquanto, Cirilo, do BKSS, o técnico. Mas o esquema fortíssimo de segurança nesse jogo lá, por conta desse clima no mundo aí, né? De clima de guerra no mundo. Então, muita segurança para esse jogo lá, Equador e Marrocos, que vai ser em Madrid. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o aporte. E aí, Taná, o que você tem de informação aí? Porque eu sei quando você traz informação, notícia sobre aporte, notícia, já traz aquela notícia quente mesmo, né? Da situação acontecendo. Você não fica falando muito sobre isso. E aí, qual que é a notícia? Qual que é a novidade aí, pessoal? Então, vamos lá. Igual o Beto falou bem, gente, é um assunto que eu não gosto de entrar porque virou novela, né? Virou novela, virou promessa. Eu e assim como vocês estão ouvindo essa questão de aporte há muito tempo, então ficar aqui, vai ser em dezembro, depois vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril. Eu cansei e eu sei que vocês também cansaram disso, então... Também cansei de servir de vidraça, porque toda vez que eu trazia esse assunto, mudava a data e nego me carcava, né? Porque, né, tinha que falar mesmo, porque o pessoal acaba, né, criticando sempre, às vezes, o mensageiro, né? Mas faz parte e optei, já falei com o Beto, falei com os meninos, eu não falo mais nada de aporte enquanto não tenho uma garantia, uma certeza. E como os donos, na verdade, o dono, Rubens, e um dos funcionários, colaboradores mais importantes do Galo, que é o Pedro Daniel, também veio a público, deu entrevista No Ataque, deu entrevista pro Globo Esporte, então também fica aqui indicação para vocês lerem a entrevista que ele fez pro No Ataque, lerem a entrevista que ele fez pro Globo Esporte, e o Rubens Menin deu uma entrevista, tá? Para Itatiaia, então fica aí a indicação para vocês também, mas resumindo tudo de forma mais objetiva, porque a gente também, eu já não quero mais falar sobre esse assunto, sabe, Beto? E não vejo a hora disso acontecer para parar com isso, né? Porque foi mais uma das promessas feitas e não cumpridas no prazo, da forma que foi dito que iria cumprir e tal. Mas enfim, para resumir tudo, gente, muito importante você saber que o aporte vai ser 100% direcionado para a dívida. Então esquece essa questão de vai entrar 500 milhões, só que 100 milhões é para folha salarial, 100 milhões é para contratação de atleta, nada, zero. Diretamente vai toda para a dívida. Então por que você está usando a palavra diretamente? Porque indiretamente, no futuro, isso pode respingar em contratações. Por quê? Vou explicar para vocês agora. 100% desse dinheiro hoje vai ser usado para a quitação de dívida. Dívida qual, gente? O Galo deve Profut, deve o CRI da Arena, o Galo deve empresário, enfim, dívida trabalhista, tributária. Vai ser 100% utilizado para pagamento de dívida bancária, tá? O Galo hoje deve aproximadamente, a sua dívida bancária hoje na casa de 600 milhões de reais. Ano passado o Galo gastou só com juros da dívida, 250 milhões. Se você dividir 250 milhões anual, dividir por mês, você vai saber quanto você vai pagar por mês.
250 dividido por 12 dá 20 milhões e 800 mil reais. Podemos arredondar aqui? 21 milhões de reais por mês. Você sabe quanto que é a folha salarial do Galo? 21 milhões de reais por mês. É como se nós pagássemos 2 folhas. 21 vai para juros e 21 vai para a folha salarial. Se nós não tivéssemos os juros, nós poderíamos pegar pelo menos a metade desse valor aqui, jogar na folha e fazer um elenco muito mais com muito mais potencial, muito melhor. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, a título de comparação, está nessa faixa. A folha salarial do Flamengo é aproximadamente o dobro da folha salarial do Galo, na casa de 40, 50 milhões de reais. O Palmeiras é um pouquinho abaixo. O nosso rival, Cruzeiro, 25 milhões, é maior do que nós temos hoje. Então, vocês imaginam que o Galo paga 21 para a folha salarial, 21, 22, e mais 21 só para pagar juros. Então, chegou na parada assim, exorbitante, insustentável. Se o Galo não fosse um clube de futebol, se fosse uma empresa, já teria quebrado há muito tempo, tá? Então, são coisas que acontecem, mas, então, a dívida bancária, 600 milhões. Quanto o Galo pagou de juros? 250 milhões. Quanto que é por mês? 21 milhões por mês. O Galo vai pegar este montante, vai abater na dívida bancária. Nós vamos ficar ainda com a dívida bancária na casa de 100 milhões de reais, mas dívida essa muito mais tranquila do que 600, tá? Então, gente, vai ser feito o aporte. Tem uma pequena dúvida que hoje na parte da tarde eu consegui tirar com uma pessoa, mas eu prefiro ainda perguntar mais pessoas. A minha dúvida é a seguinte, Beto, vai ser feito um aporte ou vai ser feito um abatimento, uma transferência de dívida? Porque a transferência, você tira a dívida daqui e coloca ela aqui. Então você tira 500, se aqui deve 500 milhões, eu vou passar esses 500 milhões para cá, eu vou tirar 500 milhões de dívida e vou passar para cá. O aporte, você pode chegar com 500 milhões, dar uma porrada de 500 milhões, chegar para um banco que você deve, e muita gente me perguntou, vou aproveitar aqui a oportunidade, até porque a audiência do Beto também é gigantesca, é o seguinte, muita gente perguntando, os bancos que o Galo deve é dos donos? Também, não só para os donos do clube. Não, o Galo não deve para banco que só é do dono do clube, o Galo deve para vários bancos, tá? Não só para os bancos que os donos, né, do Galo também são donos desses bancos. São outros bancos também, tá, gente? Então, por exemplo, a diferença do aporte, você chegar com a grana e aportar. O Galo deve 70 milhões para o banco X. Aí chega para o banco X e fala assim, te devo 70 milhões, né? Se eu te der aqui agora na sua mão aqui 50 barão, 50 milhões, vão morrer isso aqui? O banco vai falar na hora, vamos embora. Negociar com o banco com dinheiro à vista, vai falar na hora, pode me dar os 50 milhões aqui que eu tiro a sua dívida de 70 agora, então vai sobrar 20 ainda. Uma dívida de 70 você paga com 50, vai sobrar 20. Então é um poder de barganha, o Galo teria um poder de barganha com o aporte. 500 milhões para você dar uma porrada no clube, você pode pagar 600, 700 milhões de dívida. A transferência não. A transferência você só vai tirar o valor que você vai transferir, você não vai ter poder de barganha para jogar a grana. Então hoje eu perguntei para uma pessoa se vai ser a transferência, se vai ser o aporte. A pessoa falou que basicamente as duas coisas. Vai ser o aporte, mas também vai ser uma transferência CNPJ. Ainda ficou um pouco duvidoso e eu sei que tem muita gente na torcida, tem muita gente da imprensa também que está com essa dúvida. Eu acho que falta o Galo vir a público explicar melhor sobre isso, sabe? Mesmo essa pessoa falando comigo, eu ainda fiquei com um pouco de dúvida, tá? Eu acho que vai ter um esquema aí, eu não sei se vai ser do jeito melhor dos mundos, só chegar com 500, pagar e tirar 700, não acho que vai ser assim. Eu acho que essa transferência de dívida vai pegar um pouquinho. Essa parada aí que falou, vai ser diretamente, indiretamente, esse negócio aí ficou meio estranho ainda. Eu acho que alguém do clube tinha que vir a público poder explicar isso melhor. Mas independente disso, Beto, nos próximos 40 dias, então até o final de abril, deveremos ter esse aporte. Isso já não é palavra minha, tá? Isso já é palavra do Rubens, palavra do P. Daniel, palavra até acho que do Paulo Brax também falou isso na HG Play. Enfim, nos próximos 40 dias entra a grana aí. Falou na Itatiaia que dessa dívida, né? E falou justamente que ia acabar com a dívida bancária. Explicou que todo mundo já sabe a questão da dívida, como funciona, mas que o Atlético iria acabar com essa dívida bancária. Vamos ver, né? Vamos ver se vai mesmo, então, acabar com essa dívida bancária aí, porque Beto, seria muito importante. Diga. Acabar não vai, não. Isso eu posso garantir. Acabar não vai. O Galo não vai ter esse aporte aí e acabou a dívida bancária. Vai ficar um resto aí.
Vai Vai. ficar Só um que valor esse ainda. resto é um valor que não vai chegar nem perto de 21 milhões por mês de juros. Ô, gente, 21 milhões de reais por mês de juros. Isso é um dinheiro que o Galo joga no lixo. O Galo não pagando isso, Galo paga todos os juros, chega no fim do ano vai estar devendo mesmo tanto. E se a Selic, se a porcentagem aumentar, os juros aumentar, mesmo a dívida sendo a mesma. Então, assim, é uma parada bizarra, cara. Quando eu vi esse dado aí de pagar 250 milhões de juros, isso aí, cara, eu fico imaginando, meu Deus do céu, se o Galo fosse uma empresa, uma indústria, qualquer, já tinha fechado as portas, mas é há muito tempo. Ninguém aguenta isso não, Beto. Isso é loucura. Só futebol mesmo que tem dessas. Fala, massa, finalizando aqui o último vídeo do dia. Muito obrigado pela sua companhia e preferência aqui pelo canal. Espero que as notícias tenham sido relevantes para todos, tá bom? Peço o like de vocês antes de vocês saírem do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece o canal, tá? Fique à vontade aí para estar se inscrevendo no canal, deixe seu like para ajudar o canal também. E a sua opinião também é importante pra gente, tá bom? Participe aí do canal, a participação de todos é muito importante, tá? Agradeço a vocês aí pela preferência que vocês dão ao canal. Muito obrigado pela força, o canal só tem crescido cada vez mais, então eu só tenho a agradecer o tempo todo a vocês e não canso de pedir isso, de agradecer a vocês por tudo. E é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Qualquer coisa a gente volta e coloca mais notícia aqui pra vocês, tá bom? Massa, tamo junto, valeu, até a próxima.